Neste momento nós precisamos de desenvolver a nossa entrega. É o que diz a letra desse hino que eu convido você aí onde você está, cantar conosco, minha entrega. Somente com a unção do Espírito Santo que somos capazes de vencer as batalhas que enfrentamos a cada dia. Nesse período em que estamos vivendo e passando, cada um de nós, você, nós que nos encontramos aqui na nave da igreja, cada um tem uma experiência a compartilhar. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, a forma como o Senhor tem fortalecido, a forma como o Senhor tem desenvolvido. Essa semana estivemos visitando uma pessoa e ela questionou como pode nós crermos em um Deus em que permite tantas coisas ruins, tantas desgraças. Essa pessoa, há pouco tempo, perdeu o seu filho, já no período da pandemia. Muito mais do que perder o filho, é perder a esperança. Nós buscamos mostrar através da palavra do Senhor, que quando nós temos esperança, e essa esperança para nós está centralizada, é desenvolvida em uma pessoa chamada Jesus. É por isso que Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei qual é o momento que você está passando, qual é a experiência que você está vivendo. Você pode perder tudo na vida, mas não perca a esperança em nosso Cristo Jesus. A cada manhã, as misericórdias são renovadas. E assim nós temos a oportunidade de buscar em Cristo a vitória. E podemos dizer que até aqui Ele tem cuidado de nós. Assim como tem cuidado dos nossos irmãos e amigos, como o Rodrigo. Ele, a sua esposa Ellen e mais as duas filhas foram contaminados pela Covid. Mas estão louvando a Deus, porque Deus tem cuidado deles. E você também certamente conhece alguém que está passando por essa triste experiência. É por isso que hoje, nesse momento do culto de quarta-feira, nós separamos um momento para interceder por essas pessoas, como o Rodrigo e a sua família. Talvez você tenha em mente alguém. E nesse momento eu quero convidar você,
para no próximo sábado, às 4h59, no Envolve, teremos ali um momento de intercessão. O sábado será um dia dedicado à intercessão pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa igreja que passa por esse momento, pelo nosso país e por que não dizer pelo mundo. Então, já prepare, tá? Louve a Deus, né? Como será nas horas sagradas do sábado, você pode se organizar. Ali terá a participação do quarteto Arautos do Rei. A programação está sendo muito boa. Teremos os 3 últimos dias, quinta, sexta e sábado. E dentro desse momento assim de oração, de intercessão, nós vamos orar também pelo evangelismo Semana Santa. Estamos nos preparando e queremos clamar a você que está em casa nesse momento, que faça do seu lar um ponto de pregação. Ele pode ser desenvolvido de forma presencial. Estamos com o material disponível para aqueles que assim desejarem. Também poderá acompanhar, porque todas as noites nós teremos a transmissão daqui da nave da igreja. E você é o nosso convidado a participar conosco. Não só assistindo, mas convidando pessoas, pois teremos mensagens de esperança, de conforto, mensagens que irão, através da ação do Espírito Santo, alcançar cada coração que estiver ali conectado. Pois na história de Jesus, em muitos momentos, nós o encontramos em momentos de oração, intercedendo pela sua igreja, pelos discípulos. Nós encontramos Jesus intercedendo por cada um de nós. E nesta semana, denominada Semana Santa, em que todos nós relembramos os últimos momentos de Cristo aqui na terra, é a oportunidade que temos para levar aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e por que não dizer à nossa própria família, a pessoa de Cristo. Muitos estão passando por vales assombrosos. E oxalá que cada um deles e cada um de nós tenha a condição de dizer como disse o rei Davi: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos acompanha nesta noite, enquanto aqui vivermos, sempre estaremos passando por vales. Mas nós também precisamos crer que em todo vale que passarmos, não passaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. É por isso que este é o momento de pararmos um pouquinho e falarmos com Deus. Dedicar um momento de intercessão, né? E vou aproveitar esse momento da oração e fazer um desafio a você. Ore por 5 pessoas. Pessoas que você deseja convidar para participar do evangelismo Semana Santa. Pois esta é uma oportunidade que pode ser única na vida dessa pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vai conceder a você esperança. É por isso que nesse momento nós convidamos você que está em casa, se você tiver condições de ajoelhar em pé ou em atitude de reverência, ore com a sua família, interceda pelos seus amigos. Após um instante de oração, em que você estará acompanhando, ouvindo a música que será tocada, tá? Em seguida, daqui, nós vamos concluir esse momento também orando. Oremos ao Senhor.
Só na tela. Amém. Nesse momento nós vamos dar continuidade à oração. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome nesse momento. Não sabemos aonde esse instrumento chegará, mas nós desejamos que as nossas preces cheguem até a tua santa presença. Momento em que apresentamos aqui, Senhor, o Rodrigo e a sua família estão com Covid. E o Senhor sabe as dificuldades que estão passando. Nesta tarde fizeram o exame e ainda constataram que continuam. Senhor, Tu és o antídoto que tanto necessitamos. Tu és o alimento que nutre a nossa vida espiritual. Assim como os alimentos físicos que foram entregues nesse fim de semana a dezenas de famílias aqui do nosso distrito. E nós te louvamos por isso, Senhor, pois cada família que recebeu ali uma cesta, que elas sintam, através desta manifestação, através desses alimentos que receberam, a manifestação do teu poder, a manifestação do teu amor, do teu carinho, pela proteção. Pai de amor, que mesmo passando pelos vales assombrosos, muitas vezes por provas, que essas pessoas sintam, Senhor, que estão sobre os teus cuidados, sobre as tuas asas. Pai querido, que os anjos do Senhor estejam acampados, protegendo, cuidando de cada um dos seus filhos, Senhor. Muitos estão nesse momento passando por dificuldades, seja no aspecto social, emprego. Muitos estão até no vale da indecisão, em consequência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pai de amor, nesse momento eu quero que o Senhor visite aquela professora de biologia, aquela que um dia esteve na tua casa, louvando o teu santo nome, e hoje, Senhor, movido pelas crenças, embasada nas ciências de homens, não deseja mais frequentar a tua casa. Que a tua misericórdia alcance nesse momento, que ela seja tocada pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós também desejamos, ó Pai, que haja unção do teu Santo Espírito sobre cada membro dessa congregação, que a extensão de cada lar que agora nos acompanha, de cada lar que forma esta congregação, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja presente. E nesta semana, onde será desenvolvido o evangelismo da Semana Santa, que estes lares sejam extensão da tua casa. Pai de amor, nós queremos nesse momento também rogar que haja unção do teu Santo Espírito sobre o nosso pregador essa noite. Que tudo que o irmão venha falar, que ele seja ungido, que não fale de si mesmo, mas que tudo que ele disser,
que venha de acordo e aí de encontro às nossas necessidades. Pois a maior delas nesse momento, Senhor, é a presença do Espírito Santo entre nós e em nós. É por isso que nós clamamos que através do Douglas, o Teu Santo Espírito expresse aquilo que tanto necessitamos para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa esperança seja aquecida. Por isso, esteja conosco, Senhor. Nós também já Te louvamos através do hino. E também Teu nome será louvado através de músicas do estudo da palavra. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Por Jesus. Amém. E dando continuidade a esse momento, nós ouviremos um louvor neste momento. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o Teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de mim, sou pó, sou ilusão e fim, clamando estou. Vem respirar em meu lugar. Sou nada, nada sou sem Ti. Vem viver em mim. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o Teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de mim, sou pó, sou ilusão e fim, clamando estou. Vem respirar em meu lugar. Sou nada, nada sou
sentir. Vem viver em mim. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Boa noite a todos que estão aqui, uma pequena parcela da igreja, e boa noite a você também que está em casa. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na casa de Deus para celebrarmos um culto a Ele. E com certeza estou muito feliz por estar aqui fazendo essa parte de mostrar a palavra de Deus, mostrar o que Ele quer nos dizer nessa noite. Eu tenho muita alegria em fazer isso. Claro que a responsabilidade ela é muito grande, não é verdade? Estar aqui na frente, trazer a palavra de Deus, exige da gente, né, vamos dizer assim, uma santificação mais forte, né, um processo de comunhão mais forte com o nosso Senhor. E com certeza nós acabamos que, nesse momento que estamos estudando para trazer a palavra, para trazer a mensagem, é um momento em que nós também recebemos com muito mais força, vamos dizer assim, essa palavra que temos que passar. E nessa noite, estou incumbido de trazer um assunto bem interessante. É um assunto, às vezes, até muito polêmico, né? Quanto à natureza do pecado, né? Se pecamos, se não pecamos, se deixamos de pecar, se já estamos salvos, mas nele temos que passar de novo por ele. Então a nossa vida a gente sabe que é cíclica, né? A nossa vida, no caminho onde Cristo quer que nós continuemos a traçar, a trilhar, nós acabamos que voltamos à estaca zero. Isso não é interessante para a gente. Isso com certeza não é interessante. Eu queria, antes de tudo, de lermos a Bíblia e começarmos, vamos orar de novo, pode ser? A música foi muito bem cantada, bem louvada a Deus. Obrigado, Thaís, pela mensagem. Muito bem interpretada. E é uma música que toca o nosso coração, com certeza. Mas vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus, buscando mais elucidação, né, mais conhecimento da parte dEle. Fechamos nossos olhos aqui e você também feche seus olhos onde você se encontra. Santíssimo eterno Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua presença, na Tua casa, e estamos aqui, meu Deus, transmitindo a Tua palavra, de maneira física e de maneira virtual também. Com certeza, meu Deus, aqueles que estão agora com a sua tela aberta, do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook, eles estão buscando, meu Deus, a mensagem. Eles estão te buscando também, não importa o lugar onde estejam, eles querem te encontrar. Pedimos a Ti, Senhor, que possa nos ajudar neste momento. Queremos abrir a Tua palavra, iremos estudar um assunto que é muito bom, é um assunto que nos traz muito esclarecimento quanto ao Espírito Santo e quanto à nossa vida também, que pecadores que nós somos, nós devemos sempre, claro, Te buscar. E nós queremos, meu Deus, que Teu Espírito Santo, neste momento, nos encha e nos ajude a entender essa mensagem. É isso que eu te peço, Senhor, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. E se você que está em casa ainda não compartilhou esse link, compartilhe. Né? Compartilhe esperança.
compartilhe esse link, que várias pessoas possam abrir os seus computadores, seus smartphones e possam ter essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer um pouquinho mais dele. Antes de adentrarmos especificamente na mensagem, eu gostaria de ler um versículo com vocês que estão aqui e com o nosso amigo lá de casa. 1 Samuel, no capítulo 3, e lá no verso 19. Nós vamos ler uma história muito interessante, uma história muito bonita. Uma história de um menino que foi dedicado a Deus. E esse versículo é um versículo de impacto. É um versículo que nos mostra como esse menino crescia, como ele se desenvolvia. Então nós vamos ler. Verso 19. Na minha Bíblia diz assim, ó: Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Que bênção, né? Já pensou? Você chegar, hein, Robson? Você chega assim e fala algo para uma pessoa, e Deus não deixa que sua palavra caia por terra. Ela vai se cumprir. Olha só que interessante. Todas as palavras de Samuel, ela não se caía por terra. Por que será? Porque o relacionamento não era uma coisinha rasa com Deus, mas ele se aprofundava com Deus. Ele ouvia Deus e ele obedecia aos seus preceitos. E ele comunicava aquilo que Deus mandava. Nós temos uma missão bem particular e bem semelhante, né, à missão de Samuel. Nós também devemos o quê? Comunicar a palavra de Deus. Mas para comunicar a palavra de Deus, nós precisamos de um ingrediente especial. Nós precisamos de algo que sem ele nós não conseguimos nada. Sem até pessoas e convencê-las, né, que Deus realmente quer a salvação de cada uma delas. E que ingrediente é esse? Hoje nós vamos descobrir do que nós precisamos para que nós possamos ter poder. Poder para estar mais fortes, para ter uma mensagem poderosa, para ter uma mensagem que alcance aquilo que ela precisa alcançar. E vamos começar. O tema de hoje tem por título: os efeitos de Cristo em vós. Eu não digo somente em vós, né? Mas em mim também, que eu preciso desse efeito, né? Qual o efeito que Cristo produz na nossa vida, na tua vida, na minha vida, essa libertação do pecado? Como nós podemos ser libertos do pecado? Como nós vamos conseguir esse milagre, né? Seremos novamente carnais se nós pecarmos? Então são duas interrogações. Nós começamos o nosso sermão com duas interrogações. Olha só que interessante. Como obtemos libertação do poder do pecado? É uma delas. E a segunda: seremos novamente carnais se pecarmos? Olha só. Muitas pessoas trilham um caminho. E quando nós olhamos a pessoa, a gente contempla uma pessoa que está se esforçando, que está ali no caminho, que está sendo difícil, está sendo árduo, claro que está sendo, mas ela continua trilhando esse caminho. Ela continua mesmo que seja difícil. Mas tem pessoas que quando se deparam com a primeira barreira, com o primeiro, ela fala o seguinte, que não tem prazer naquele que retrocede. Não tem prazer naquele né, que volta, naquele que retorna aos seus caminhos anteriores. Então nós temos que pensar sobre o assunto. Nós temos que pensar. Apesar da jornada ser difícil, nós precisamos de Cristo em nós. Cristo fazendo a diferença dentro de nós. E nós vamos descobrir o que Cristo ele pode fazer na tua vida. O que Cristo pode fazer na minha vida também. Será que ele faz diferença? Será que com ele nós conseguimos observar? Observe essa imagem aí, corta para lá, corta para a tela ali, né? Vamos cortar para a tela. Observe essa imagem. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma videira, não é isso? Uma videira. E a Bíblia faz muitas analogias. Jesus Cristo ele faz muitas analogias com o quê? Com a natureza. Ele pega a natureza e por meio dela começa a ensinar o povo, né? Isso é interessante porque quando você tem um assunto que ele se torna prático, é muito mais fácil de você o quê? Ensinar. É muito mais fácil de você pegar uma criança, por exemplo, levar ela para um lugar que seja um lugar limpo, um lugar agradável,
um lugar onde ela possa praticar ali a recreação dela, e no momento oportuno, sentá-la ali numa grama verdinha, né? E começar a ensiná-la sobre os assuntos da Bíblia, sobre os assuntos científicos também. Ela com certeza vai absorver muito mais conhecimento do que dentro de uma sala de aula, com certeza. Então, quando a gente fala sobre a videira, nós lembramos logo daquele capítulo, né, que fala sobre a videira verdadeira, né, sobre os ramos. E nós somos o quê? Nós somos esses ramos e precisamos estar o quê? Precisamos estar conectados à videira. Quando a gente estuda um pouco de botânica, né, estudo lá da biologia, a parte específica, nós vemos que lá dentro do tronco, né, nós temos uma seiva que ela é espalhada até os troncos, até as folhinhas recebem aquele nutriente necessário, os sais minerais, né, as vitaminas que ela precisa, ela recebe por meio desses vasos, né, condutores, né, de quê? De seiva. Elas precisam desse alimento. Então, quando o tronco, quando o caule, né, o ramo, ele é tirado desse caule, desse tronco, o que acontece com ele? Ele morre. Ele seca e ele morre. Naturalmente acontece isso. Por quê? Porque ele não tem a nutrição necessária para a sua sobrevivência. E se formos falar sobre videira, vamos falar muita coisa, né? Mas não quero me ater só a isso. Eu quero avançar um pouco mais. Vamos ver que a serva do Senhor fala sobre Cristo em nós. O que é a serva do nosso Senhor, né, a profetisa que temos? Fala sobre isso. Quando o povo de Deus é um na união do Espírito, todo farisaísmo, toda justiça própria, que foram o pecado da nação judaica, serão expelidos de todos os corações. Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos. Ele revelará quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, esperança da glória. Olha só. Cristo deseja ter um relacionamento conosco. Ele deseja que estejamos conectados a Ele, para que Ele faça morada em nosso coração. Quando a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, isso não é à toa, isso não é balela, isso é verdade. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas o templo pode ser habitado ou pode não ser habitado também. Quem dá permissão para essa habitação acontecer somos nós. E quando temos Cristo em nós, Ele revelará os mistérios. Olha só, quem aqui não quer conhecer o mistério? Pessoas que são curiosas, elas querem saber dos mistérios. Né, hoje eu cheguei, né, com a sacola fechada em casa, aí o Emanuel olhou assim, papai chegou. Aí já veio correndo, o que é isso aí, pai? Eu falei, não é nada não. Falei para ele, né, não é nada não. É sim, pai, deixa eu ver o que é isso aí, Eu falei, não, só vou deixar você saber o que é, só se você sentar na mesa, voltar a comer e depois eu te falo. Ele já sabia o que era, ele queria só a confirmação. Era uma sobremesa que o papai tinha trago, né? Para poder, um picolé, né? Então ele ficou muito empolgado em saber o que tinha na sacola. E com certeza quando nós começamos a estudar a Bíblia e nós vemos, nos deparamos com o mistério de Daniel, de Apocalipse, de Isaías, que estamos estudando ao longo desse trimestre, nós queremos saber o final dessas coisas. Nós queremos saber o que significa cada profecia. E Deus, por meio do Espírito Santo de Jesus Cristo, Ele quer nos revelar todos esses mistérios. Não somente nós que estamos aqui, mas para você também que está aí. Com certeza você tem essa curiosidade de saber mais e mais da palavra de Deus. E vamos conhecer um pouco mais. Qual o efeito de Cristo em nossa vida? José, Daniel e os seus companheiros, será que eles tiveram em suas vidas Cristo? Será que eles reproduziram isso na sua vida? Vamos ler? Vocês devem estar preparados para seguir o exemplo desses nobres jovens. Nunca se envergonhem do vosso estandarte. Até coloquei em negrito estandarte, né? Depois eu explico o porquê. Tomem-no e agitem-no à vista dos homens e dos anjos. Estandarte. O que é estandarte? Minha esposa um dia me pegou, né, e falou, explica para o pessoal aí o que é estandarte. Eu falei, estandarte é uma bandeira. Está no mastro ali, ele ergue aquele estandarte, ergue aquela bandeira, que significa em qual time que ele está, né, em qual país que ele está, dentro de uma guerra, em que, né, de que lado ele se encontra. Então o estandarte é isso. O estandarte identifica a quem você pertence, com quem você está. Então José, Daniel e seus companheiros,
eles claramente mostraram o estandarte e não recuaram. Apesar das dificuldades, apesar de tudo em volta conspirar contra eles, eles não recuaram. Eles agitaram mais alto ainda esse estandarte. José sofreu várias perseguições, várias tentações muito fortes, que para os nossos dias poderia se falar que é impossível. Daniel e seus companheiros também tiveram dinheiro, tiveram honra, tiveram poder ao seu lado, ali disponível para que eles pudessem pecar e continuassem tendo uma boa vida na Babilônia. Eles tinham cargos importantes, Daniel o mais importante deles, mas os outros não menos. Tiveram a oportunidade de transgredir a lei do Senhor, mas ergueram o estandarte da verdade e assumiram que Cristo não estava por aí, não estava longe, né? Não estava lá no céu e nós aqui, não, estava aqui presente na vida deles. E esteve em toda a sua jornada. Dentro da sua bibliografia nós descobrimos tudo o que esses homens fizeram, porque tiveram Deus dentro deles, na vida deles. Olha só, Cristo em cada coração causará unidade. Outro efeito que Cristo pode produzir na tua vida. Não somente você pode derrotar o inimigo, não somente você pode vencer os seus maus hábitos, não somente você pode ser aquela pessoa diferente dentro de um círculo que muitas vezes é hostil. Eu já conheci pessoas que se separaram por conta da incompatibilidade. Muitas vezes, né, a pessoa nem foi infiel, mas aquele relacionamento foi se tornando tão vazio, tão sem sentido, que as pessoas falam, não, separei, não estava dando mais certo. Ele estava com o trabalho dele, eu estava com o meu trabalho, a gente tem expectativas diferentes, a gente se separou, nós estávamos incompatíveis. Olha só, que terrível. Isso acontece e não é pouco não, é muito. Vamos lá. Não está indo. Vamos lá, vai dar certo. Aqui já foi, beleza. Olha só, vencer. Quem não quer vencer? A gente nasce para vencer. Até mesmo um pique-pega, né, Ana Lília? Nós queremos vencer. Nós queremos vencer. O ser humano não gosta de perder. Mas de fato, Deus criou isso dentro de nós. Mas não o espírito de competir e, como é que eu posso me explicar? Humilhar aquele que está competindo contra você. Deus não criou isso no nosso coração. A vontade dele é que a gente seja o quê? Vitorioso. Ao vencedor dali é o quê? A coroa da vida. Ao vencedor dali é o quê? Uma pedrinha branca. Ao vencedor dali é o quê? Dali é um novo nome. Ao vencedor darei o direito, né, que se assente comigo aqui, ó, do meu lado. Assim como eu me assento no trono ao lado do meu Pai. Deus deseja que sejamos vitoriosos, mas para isso precisamos permitir que Deus entre em nosso coração, que Deus age em nossas vidas. Eu vou ler mais um pouco aqui. Se alguém está ligado a Cristo, transforma-se numa nova pessoa. As coisas antigas passaram, tudo nele se fez novo. Mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso. Que lindo, né? Que coisa bonita. Homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso. Tem renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente. O bêbado, sóbrio. O pervertido, puro. Pessoas que tinham semelhanças com Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si mesma o milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos mais profundos mistérios da mesma palavra. Não o podemos compreender, apenas podemos crer. Conforme declaram as Escrituras que Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Que coisa magnífica. Pessoas que eram pervertidas se tornaram puras. E a gente vê ao longo de toda a história, você vê transformações miraculosas. E o maior dos milagres que Jesus quer efetuar, de repente não é o milagre da cura física. De repente não é o milagre de você conseguir o tão sonhado cargo público que você almeja.
De repente não é um milagre de você ter uma pessoa ao teu lado, que você tanto queria que ela estivesse ao teu lado. De repente não é isso. De repente não é isso. Mas às vezes o milagre que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida é o milagre da salvação. É te fazer um novo homem, te fazer uma nova mulher, te fazer uma nova pessoa. É interessante isso, porque muitas vezes colocar o nosso desejo e colocar o desejo de Deus, às vezes não bate. Às vezes não bate. Mas quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos junto com Jesus, os nossos pensamentos começam a ser os mesmos pensamentos dele. Ele capacita-me para ser testemunha. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Jesus está em nós, em vós, em mim, ele nos capacita para ser testemunhas, e testemunhas verdadeiras. Nós sabemos que no direito penal, no direito brasileiro, a testemunha, os peritos, a testemunha, aqueles que fazem os laudos, são os únicos que não podem o quê? Mentir. A testemunha não pode mentir. O réu pode mentir, a vítima pode mentir, mas a testemunha é a única que não pode mentir. E se nós somos testemunhas, Deus nos chama, nos conclama para falarmos a verdade, sobre a verdade e quem é a verdade. Que interessante, né? Olha só, como Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e irá conduzir naturalmente as pessoas à salvação por meu intermédio, pelo intermédio do Senhor, né? Jesus habitando em ti, deseja falar ao coração daqueles que não estão familiarizados com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Deus nos chama para ser testemunhas, para falar sobre a verdade, para falar a verdade, quem é a verdade. Deus incita-nos a que estejamos orando no Espírito Santo. Quando Cristo vive em nós através do Espírito Santo, então poderemos orar no Espírito Santo, assim como no nome de Jesus. Jesus garante-nos. O que Ele nos garante? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É-nos claramente dito, precisamos não só de pedir em nome de Cristo, mas também por inspiração do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando estava ali próximo de acabar o seu ministério aqui na terra, ele se dirigiu aos discípulos e falou o seguinte: não fica triste, não fica turbado o seu coração, fica triste não. Ele começou a explicar lá em João 14, verso 1 até o verso 3, que ele iria para o céu, de fato ele iria, e ele está lá, e ele foi. E quando ele foi ao céu, ele falou que voltaria para recebê-los como seus, para que onde Jesus Cristo ficasse, estivesse também os seus filhos, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. E logo mais, quando a gente começa a discorrer nos capítulos, capítulo 15, 16, Jesus Cristo ainda faz uma outra promessa: e eu vos enviarei o Consolador, e eu vos enviarei o Espírito, aquele que é semelhante a mim, aquele que é a mesma coisa de mim, tem a mesma essência, o mesmo pensamento, só que é uma outra pessoa. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E esperem até vocês recebê-lo. Esperem por essa confirmação. E de fato, no dia do Pentecostes, foi confirmado o poder do Espírito Santo, foi confirmado a vinda do Consolador. E todo o trabalho tem sido feito. Que trabalho, Douglas, tem sido feito? O trabalho pela minha salvação, o trabalho pela tua salvação, o trabalho pela salvação da humanidade. E nós muitas vezes estamos negando, não estamos aceitando o trabalho que Jesus Cristo fez por nós aqui na terra, que o Espírito Santo vem fazendo e que ainda fará. Quando Cristo vive em nós, através do Espírito Santo, então podemos orar no Espírito Santo. Olha só, assim como no nome de Jesus, Jesus garante o quê? Que se você pedir para Ele, Ele vai te dar o Espírito Santo. Se você pedir para Ele, Ele vai realizar o teu desejo, o desejo do teu coração. Mas quando o desejo do nosso coração não é o desejo de Cristo, fica difícil. Fica difícil de realizar esse desejo. Porque muitas vezes é um desejo que não vai te levar para um lugar bom.
para o lugar que Ele deseja. Como obtemos a libertação do poder do pecado? Outra pergunta. Outra interrogação. Como podemos obter esse poder? O povo de Israel passou 430 anos. 430 anos, já pensou nisso? A gente pensa mal em 100 anos, né? 100 anos para a gente já é muita coisa. Caramba, aquela pessoa viveu 95 anos, nossa, viveu bem, viveu muito. Né? Mas já pensou 430 anos, mas não de vida, mas de escravidão. Que coisa terrível. E quando a gente associa essa libertação, nós associamos também a libertação do pecado, que vem também por meio de Deus, assim como veio a libertação do jugo egípcio por meio do poder de Deus. E Ele usou ali um porta-voz, Ele usou um atalaia que foi Moisés naquela época. E quer nos usar nesse momento também. Mas como? Como podemos obter esse poder para nos libertarmos do pecado? Como quebrar? Quebrar as algemas que nos seguram, que nos prende a esse mundo, que nos prende às coisas desse mundo, aos maus hábitos, aos desejos, às paixões egoístas que nós temos. Como quebrá-las? Libertação do poder do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão o quê? Em Cristo Jesus. Olha só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Aqueles que estão em Cristo Jesus não são condenados. Precisamos de Cristo em nós, por quê? Para não sermos condenados. Para não sermos condenados. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Jesus Cristo veio a este mundo. Pagou o preço por nós. A lei precisava o quê? Ser cumprida. A lei precisava ser cumprida. Jesus Cristo ele precisava aplicar amor e aplicar justiça ao ser humano. Portanto, o salário do pecado era o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Precisava ser pago. E temos isso pago. Não é isso? A graça não é barata, porque ela foi paga pelo sangue de Jesus. Mas ela está disponível. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, porque Cristo tomou sobre si mesmo a minha culpa do pecado. Segundo, quando Ele está... Eu acho que escrevi alguma coisa lá. Quando Ele está... Acaba-se a escravidão do pecado. Quando Ele está conosco, né? Quando Ele está dentro de nós, acaba-se a escravidão do pecado. Somos libertados da lei do pecado. Isso significa que já não temos de pecar, mas ainda podemos pecar. O que significa isso? Ou seja, Jesus Cristo morreu pela gente. Tem muita gente que tem aquela questão, né? Que eles falam o seguinte: irmão, eu já fui salvo por Cristo. Jesus Cristo já me salvou. Ele te salvou. Esteja perto dele. Esteja juntinho de Jesus, para que você não caia em pecado. Mas o ser humano, assim como Pedro, às vezes tira um pouquinho o olho de Jesus. E começa o quê? A afundar. Começa a afundar. Então a possibilidade de pecar, ela não deixa de existir. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Há a possibilidade, se nos afastarmos de Jesus, se esquecermos a voz do Espírito Santo, voltamos àquela velha condições que tínhamos. Voltamos à velha condição. É necessário estarmos firmados na rocha. Gálatas 5,16 diz algo importante sobre a libertação do poder do pecado. Andai em espírito, ou seja, vivei constantemente com o Espírito Santo, e não cumprireis, mas ficou um pouco mais baixo ali, não cumprireis, né? Vamos abrir a Bíblia, 5,16, Gálatas 5,16, vamos ler na íntegra então. Isso. Vamos ler na íntegra. 5, verso 16. Na minha versão diz assim, ó. Não sei se você vai projetar lá para eles, Ricardo, mas não, pode deixar. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, verso 17. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si,
para que vocês não façam o que querem. Há uma oposição constante, né? Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E nós precisamos, de fato, de vencer essa batalha. Precisamos de vencer essa batalha. Precisamos deixar que o nosso lado espiritual, ele prevaleça, ele vença sempre as nossas vontades carnais. Precisamos disso. Deus, ele deixa claramente, não somente nesse versículo, mas em muitos outros versículos, que quando nós estamos ao lado de Cristo, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos obedientes a Ele, nós conseguimos vencer o pecado. Nós conseguimos vencer nossas más tendências. Mas naquele momento que, assim como Pedro fez, olhamos para o lado, nós já voltamos a pecar de novo. A vida espiritual, o caminho do cristão, não é um caminho fácil. Nós estamos lendo o livro Peregrino lá em casa, não sei quantos já leram esse livro. Nós demos uma pausa, né? Estávamos lendo constantemente, demos uma pausa. Mas fala da jornada do cristão. Fala sobre a jornada do cristão. É um livro muito bom. As crianças ficam ali querendo saber o próximo capítulo, o que vai acontecer, quem ele vai encontrar no meio do caminho, quais são os desafios que ele vai ter. E ali a gente vê que o cristão, ele se encontra com a impaciência, com a ignorância, né? Vai para um vale da indecisão, vai para muitos outros lugares. E é muito difícil ele vencer. Mas quando ele se apega à fé, quando ele se apega a Jesus, quando ele se apega à armadura que lhe foi dada, tudo se torna muito mais fácil e consegue vencer. Cristo em nós incentiva-nos a não pecarmos. Eu já havia falado isso, mas vamos ver aqui, vamos ler mais um pouquinho, olha lá. Em 1 João 3, 6 a 9, lemos as seguintes solenes palavras relativamente ao pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o que? As obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente permanece nele, porque a semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido o quê? De quem? De Deus. Olha só, quando lemos com mais calma esse versículo, nós observamos que aquele que viu Cristo, que conhece Ele, que sabe quem Ele é, e como é que a gente vê Cristo, como é que a gente conhece Jesus? Quando nós temos Ele em nossa vida. Nós começamos a conhecê-lo, começamos a saber quais são as obras praticadas por Deus, quais são as obras do Espírito Santo em nossa vida. Mas quando nós continuamos a pecar, continuamos a fazer as mesmas coisas, nós nos afastamos daquele que é justo e verdadeiro e praticamos, infelizmente, a obra do inimigo. A obra do inimigo. Vamos mais um pouco? Mais uma pergunta, a última pergunta dessa noite. Tornamos-nos carnais novamente se pecarmos? Pergunta difícil. Pergunta questionável, né? Pergunta que dá para fazer uma semana de oração, né, Jairo? Será que nós nos tornamos carnais novamente se pecarmos? Há uns que vão levantar a mão e vão dizer, sim, claro. Há outros que vão dizer, não vou tornar carnal só porque eu cometi um pecado só. Não é um pecadinho para me tornar carnal. Mas aí, a gente tem que observar, não nesse momento, não a prática do pecado em si, mas a consequência que ele vai nos levar. Deixa eu explicar melhor. Imagine que uma pessoa está ali firme na palavra de Deus, firme na igreja, praticando as obras do Senhor. A primeira pessoa, 2 exemplos. A primeira pessoa é assim, ela pratica as obras do Senhor, tem uma vida de comunhão com Deus, cai no pecado, cai no erro. Mas ela se ajoelha, busca ao Senhor, se arrepende do seu mau caminho, se arrepende da sua prática pecaminosa e continua sua jornada cristã. Aí eu pergunto para você, ela passou a ser carnal? Um momento de carnalidade, gostei.
Mas é interessante, naquele momento veio a prática do pecado. Com a prática do pecado, ela afastou o Espírito do Santo, não é verdade? Inclusive, quando a gente vê a morte de Cristo, Deus teve que virar as costas, porque Jesus Cristo não tinha pecado nenhum. Mas estava sobre si o pecado da humanidade, mas ele não tinha pecado nenhum. Então ele teria vida, não é isso? Porque vida tens em olhar, né? Vida tens em olhar. Então Deus teve que virar, porque Jesus não tinha pecado. Segundo exemplo, vamos lá. Outra pessoa, ela está na prática do caminho de Deus, está ali fervorosa, cumpre, né, os mandamentos do Senhor, está ali, não como fariseu, mas como uma pessoa sincera mesmo, como uma pessoa sincera. Ela vai e pratica o pecado. Ela cometeu uma transgressão da lei, certo? Cometeu uma transgressão da lei. Mas ela decide não se arrepender. Ela decide não voltar para o caminho. Decide continuar na prática desse pecado. Aí vocês, não, essa daí é carnal. Com certeza essa daí é carnal. Sim, mas o que faz a definição de se tornar carnal e não se tornar carnal? Foi o quê que nos deu essa definição? Foi justamente a consequência, o que ela fez depois do pecado. Que interessante, né? O que ela fez depois do pecado. O pecado, ele nos coloca numa situação em que nós podemos escolher se vamos continuar nessa situação ou se nós buscaremos o poder, o auxílio de Jesus e permitir que Jesus habite em nós. Veja que interessante. Vamos mais, um pouquinho. Então muitas pessoas ali, estou que nem aquele homem, né? Os seus problemas, o seu pecado está tampando a luz do Senhor. Está tampando a graça de Deus. E ele não consegue obter aquilo que ele mais precisa, que é um arrependimento sincero, que é a justificação, que é a santificação também, e por fim a glorificação. Ele não vai conseguir dessa forma. Ele precisa tomar uma atitude, e tem que ser tomada, senão essa situação que ele se encontra nesse momento, nunca vai mudar, né? Não esqueçamos que através dessa maravilhosa transformação, não atingimos um estado sem pecado, né? Perfeito. Podemos cair em pecado por causa da fraqueza, da imprudência ou da nossa insensatez, né? É o pecado culposo, né? Tem o doloso e tem o culposo, né? Aquele que você quer transgredir, aquele que você não quer transgredir. Mas tudo bem, vamos lá. Se ocorrer essa situação, então precisamos o quê? Respirar espiritualmente. Isto implica confessar o nosso pecado, aceitar o perdão e pedir novamente para sermos cheios do Espírito Santo, desde que respiremos espiritualmente. Permaneceremos cristãos espirituais e não seremos carnais novamente. A queda não indica o que você vai se tornar, mas ela pode te colocar em um lugar onde você não queria estar. Essa é a situação do cristão. O pecado não acaba com nossa relação espiritual com Deus. Ele não acaba. Deus está presente, Deus está constantemente ali. Ele quer receber você de volta. Assim como na parábola lá do filho pródigo, o pai estava o tempo todo ali. O tempo todo querendo receber o seu filho. Mas o filho, infelizmente, por muitas vezes, rejeitou, até que chegou e realmente teve que voltar para os caminhos, teve que voltar para a casa do seu pai. E ali ele foi recebido da mesma forma. O pecado não acaba com a nossa relação espiritual com Deus, no entanto, é uma perturbação que temos de confrontar. Temos de confrontar todos os dias esse pecado. Não tem jeito. O mundo em que vivemos, no qual vivemos, é um mundo cheio de pecados. É um mundo que jaz no maligno. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Seremos novamente carnais se permitirmos que a descrença se arraigue e deixemos de respirar espiritualmente. A nossa natureza pecaminosa permanece em nós até a segunda vida de Cristo. A natureza permanece, porque nós nascemos assim, somos pecadores. Mas com o poder de Deus nós podemos o quê? Vencer essas tendências, vencer esse mal que está perturbando. Temos que confrontar. A batalha é todo dia. Eu vou batalhar hoje, amanhã eu sou diarista, né? Sou plantonista. Dia sim, dia não, vou batalhar. Que eu não gosto de trabalhar todo dia. Não é bem por aí. Não é bem por aí.
A vida do cristão, ela se baseia numa batalha contínua. E a guerra será vencida por nós, em nome e no poder de Jesus, amém? Ela vai ser vencida por nós. O resultado prático. O apóstolo João escreve: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Deus deseja que tenhamos uma vida sem pecado em Cristo. Mas se pecarmos, então podemos pedir perdão ao nosso advogado e receber esse perdão. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do divino poder, por meio de Cristo, a viver em nós, através do Espírito Santo, acaba-se com o poder do pecado sobre nós e reduzir-se-á decididamente a frequência com que pecamos. Então nós temos uma frequência. Essa frequência Jesus conhece. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. E sabe qual a frequência e qual o pecado que mais cometemos. Quando nós começamos a nos apoiar em Jesus, a ter Jesus em nós, nós começamos a diminuir essa frequência. Até que a terceira pessoa da Trindade tenha tanto poder em nossas vidas, que Ele possa nos dar esse poder para vencer nossas más tendências. Amém? Nós podemos ter isso em nome de Jesus. Aqui está dizendo, nos escritos, está dizendo que nós podemos ter esse poder. Mas somente se tivermos ao lado dessa terceira pessoa poderosa, desse Consolador que nos foi enviado. Eu queria terminar esse sermão com uma mensagem muito bonita, uma história muito bonita. É a história de Hudson Taylor. Nós vamos ler agora. Peço que vocês também leiam comigo. Vamos cortar aqui a cena e vamos todos ler, ok? A grande transformação na vida de Hudson Taylor. Quando Hudson Taylor era responsável pela missão no interior da China, recebeu uma carta do seu colega missionário McCarthy. Ele usou essa carta, para lhe abrir os olhos para a maravilhosa verdade sobre a nossa permanência em Cristo e a sua permanência em nós. Então essa carta falava sobre essa íntima relação de permanência. Revelou a verdade sobre o segredo da união entre o crente e Cristo. A partir daquele dia, o percurso de Hudson Taylor, com Deus foi um percurso de paz, de descanso e de vitória. Os seus colegas missionários repararam nesta incrível transformação. Eles comentaram que Taylor estava a enveredar por um novo caminho, como um novo homem, num mundo novo, para dar o seu testemunho daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Hudson Taylor, escreveu uma carta à sua irmã, na Inglaterra. Ele tentou explicar essa maravilhosa verdade que tinha descoberto e a magnífica experiência que tinha tido com Deus. Ele escreveu: o meu trabalho nunca foi tão extenso, tão cheio de responsabilidades e difícil como agora. Mas atualmente a pressão e a tensão desapareceram completamente. O último mês foi provavelmente o mês mais feliz da minha vida. Estou desejoso de te contar o que o Senhor fez por mim. Ele conversando com a irmã por meio da carta. Não sei se sou capaz de explicar de maneira clara, porque na realidade não há nada de novo. Ou, no caso, nada de novo que tenha acontecido comigo. E ele explica aí claramente, para sua irmã. Ele começa a relatar. E no fim, na continuação, ele fala o seguinte aqui: eu fui cego e agora eu posso ver. Quando o meu fardo estava mais pesado, Deus usou uma frase numa carta do McCarthy para fazer cair as escamas dos meus olhos. O Espírito de Deus revelou-me a verdade sobre a nossa unidade com Jesus, como eu nunca conheci. Taylor continuou a sua carta a descrever o modo como o Senhor lhe tinha aberto o entendimento para as palavras de Cristo, de que ele e a videira e os crentes são os ramos. Ele é a videira, os crentes são os ramos. Ele escreveu: a alegria de ver esta verdade. Depois continua a melhor parte, se é que se pode falar, na melhor parte. Olha só que interessante. Consenso e entrega com Cristo proporciona. O que Deus proporciona em nossa vida? Já não estou ansioso com nada, disse Taylor. Ao dar-me conta disso, pois eu sei que Ele pode realizar a sua vontade, e a sua vontade é a minha. Olha só que relacionamento agora com Deus. Não importa onde Ele me colocar, nem como. É mais necessário que Ele considere isto do que eu, pois nas posições mais fáceis, Ele tem de me dar a sua graça. E nas mais difíceis, sua graça
é suficiente. Amém? Que relacionamento. Que coisa maravilhosa. Deus, Ele deseja que tenhamos paz. Ele deseja que sejamos plenos do Espírito Santo. Ele quer uma igreja reavivada. Ele quer uma reforma sincera em sua igreja. Mas para isso, Cristo precisa habitar em nosso coração. Deus está à espera que desejemos o Espírito Santo. Ele quer esse Espírito sendo manifestado com muito poder na nossa igreja. O autoclamor precisa acontecer. E temos uma ótima oportunidade para pregar a sua palavra. Aí você fala, mas ótima oportunidade, Douglas. Todo mundo na pandemia, todo mundo restrito em seu lar. O lockdown acontecendo em todos os lugares. Que boa oportunidade é essa? É nos momentos difíceis que o coração se abre. É nos momentos difíceis, são nos momentos difíceis que os corações das pessoas ao nosso redor, eles se abrem. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Peça quem? O Espírito Santo na tua vida. Esta bênção prometida, reclamada pela fé, traz consigo todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. E a graça de Cristo, ela tem limite? Tem como você limitar a graça de Cristo? Você colocar, não, a graça de Cristo vai daqui até aqui. Não tem como. Se a graça de Cristo ela é infinita, e essa riqueza, essas bênçãos são concedidas conforme, proporcionalmente, né, a sua graça, então também essas bênçãos são o quê? Infinitas. Nosso apelo hoje é que Cristo permaneça em vós. São João 15, de 4 a 17, vamos ler um trecho. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só, está meio estranho, né? Não está no singular esse fruto? Você conhece alguma passagem que tem um fruto no singular? Dentro da Bíblia? Eu conheço. Eu falo ou não falo, né? Eu falo ou não falo? Eu conheço, lá em Gálatas 5, não é isso? 22, 23. Lá fala de um fruto no singular, mas que tem vários gomos. Às vezes a gente pensa que esse fruto está associado à pregação, né, ao ganho de almas para Cristo. Pode ser de forma aplicativa, né? Vamos aplicar dessa forma. Mas na interpretação da Bíblia, esse fruto que é concedido àquele que permanece na videira são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Como eu havia falado no início da pregação. O ramo, sem estar com a videira, ele seca. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Que possamos nessa noite entender o que Deus quer nos mostrar nesse momento. Ele deseja que você que está em casa, Ele deseja que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele deseja para nós também que estamos aqui presentes, algumas pessoas, a equipe de mídia, sonoplastia e algumas outras pessoas que participaram. Ele deseja que a gente permita que Ele more em nosso coração. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Quando Cristo habita dentro de nós, tudo novo se faz na nossa vida. Amém? Esse é meu desejo e minha oração. Nesse momento, vamos curvar nossas frontes e vamos novamente orar ao nosso Deus. Que você de fato reflita nesse momento. Se tiver a oportunidade, ore também na sua casa. Tem um momento de oração após esse momento que queremos fazer agora. Vamos orar. Santíssimo Eterno Deus, amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos, meu Pai, que nós somos pecadores. Reconhecemos que precisamos do Senhor na nossa vida. Ó meu Deus, como nós somos pequenos. Nós somos pó. Nós somos frágeis. Muito frágeis, meu Deus. Ou seja, nós quebramos com facilidade. E muitas vezes, meu Deus, não conseguimos nos restituir a nós mesmos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça de novo, meu Deus. Quebra essa velha vida e nos faça de novo. Assim como o oleiro pega o vaso, meu Deus,
e ali coloca de novo, ali prepara ele novamente. Queremos essa transformação, esse reavivamento, essa reforma em nossas vidas. Nos permita ter um relacionamento melhor com o Senhor. Que possamos, na primeira hora da manhã, meu Pai, ter um encontro com o Senhor. Reconhecendo, meu Deus, a nossa pequenez. E reconhecendo a Tua grandiosidade, a Tua soberania em todo o universo. Pedimos pelas pessoas que estão enlutadas. Pedimos pelas que estão acamadas, estão doentes. Pedimos pelas desempregadas, meu Deus, as pessoas que estão desempregadas. Oh, meu Pai, tantas coisas ruins têm acontecido. E nós sabemos, meu Pai, que são gotas que estão sendo derramadas, meu Deus. De tudo aquilo que em breve vai acontecer, meu Deus. Fenômenos incríveis vão acontecer. Mas o fenômeno maior que nós queremos ver acontecer em nossa vida, meu Deus, é esse milagre dos milagres que nós lemos hoje, que é a nossa transformação. Para que possamos ver a Tua face. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenha uma ótima noite. Que você possa, de fato, escolher estar ao lado de Deus e permitir que Ele habite em você. Uma ótima noite para você e até mais.